Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel estejam em nossas vidas. Bem-vindo de volta às nossas aulas do nosso curso de interpretação bíblica. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o significado do nome Egito em hebraico. Algumas pessoas pensam que o nome Egito, simplesmente, como é no nosso português, não tem um significado, não tem algo por trás do nome Egito. Como a gente sempre menciona, a língua hebraica ela tem alguns significados, principalmente quando a gente vai tentar interpretar ela na visão mais antiga, né? Na visão mais arcaica, trazendo um entendimento do significado de cada palavra, de cada frase, e o que há por trás desses significados aí, de cada palavra, o que há por trás de cada palavra, de cada frase. Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o nome Egito no hebraico, e a gente vai aprender um pouco mais o que significa isso, e da onde veio essa origem, e quais são as suas raízes, né, no hebraico do termo Egito, que para o nosso português é Egito. A palavra Egito ela vem de um verbo, na verdade a palavra Egito ela vem do hebraico, ela vem de Mitzrayim, que tem um significado muito importante para o povo de Israel. A primeira vez que essa menção Egito, a palavra Egito, acontece na Bíblia, ela foi encontrada lá no livro de Bereshit, no capítulo 10, verso 6, que ela diz essa frase. O texto diz dessa forma assim: Uvinei Ham, Cush, U Mitzrayim, Uft, U Canaan, que tem o significado de os filhos de Cã são Cush, Mitzrayim e Put e Canaã. Mitzrayim seria o neto de Noé, e ele habitou nessas terras e assim ficou conhecido pelo seu nome. Então, o neto de Noé, o filho de Cã, ele acaba habitando nessas terras, que era o rio Nilo, o maior rio do mundo, passava por elas, e ele acaba habitando ali. E ali ele monta a sua tribo e os seus povos e acaba herdando, e o nome daquela terra ficou conhecido pelo seu nome, pelo nome Mitzrayim, que é Egito. Temos aí a árvore genealógica de Cã, descendente de Noé, e veio Cush, seu irmão, Mitzrayim, Put e Canaã. E a gente colocamos nessa sequência para você, os povos e as nações também, da onde vieram os filhos de Cã, né, da descendência dos filhos de Cã, a origem que deram a esses povos. Então, Mitzrayim faz parte, o Egito faz parte da origem de Mitzrayim. Quando a gente vai ver a raiz da palavra Mitzrayim, ela vem de uma raiz hebraica também, que é tsar, que tem o mesmo significado de apertado, pressionado, estreito, pessoa que é limitada, de mente estreita, inimigo, um rival, lugar de perigo, aflição, angústia. Quando acrescentamos o men, fica a expressão o que é, quando é colocado o men. Então, quando o men vem antes do tsar, significa metzar. Metzar significa o que é pressionado. Então, o nome do neto de Noé, o filho de Cã, seria aquele que é pressionado, que ficou pressionado, aquele que está estreito, em condição estreita. E ela dá origem também, na sua raiz, ela tem um sufixo Mitzrayim, e esse sufixo tem um dual, Ain. Esse dual, na aula passada, como nós falamos, nas aulas passadas nós mencionamos sobre esse dual Ain. Esse dual se refere a duas coisas, não uma e nem três. Então o dual tem o significado de duas coisas, né? Ele aponta, quando a gente coloca esse sufixo do dual Ain, ele aponta que são duas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Yad, que é mão.
Yadaim. Yadaim significa duas mãos, ou mão dupla, né? Então, Yad é mão, e quando a gente fala Yadaim, aí significa mão dupla. Então, já que não podemos em nenhum momento dizer dois Egitos, aí esse sufixo do dual ele fica irregular. E vai dar origem, aí o termo dentro da palavra agora fica dois estreitos duplos, né? Estreitos duplos, que vai se referir a duas margens também do rio Nilo, a margem do lado direito, a margem do lado esquerdo. Então ele se refere também a isso. E também aos dois inimigos, pressão dupla, problemas em dobro, problemas duplos. Então, Mitzrayim ele está significando também isso, né? Algo duplo significa que seria angústia dupla, dores em dobro, angústia, perseguição, sofrimento duplo, estreito, pressão, tudo em dobro. Então, Deus está tirando o povo do Egito porque eles tinham sofrimento em dobro. Morando no Egito, tinha angústia em dobro. Tudo de terrível multiplicado, né, em dobro era dado para o povo de Israel no Egito. E Deus vai levar ele para o Makom Davar, que é justamente o lugar da palavra, que era o deserto, né? Então Deus levando para Makom Davar, para o deserto, significava que estava tirando aquele problema duplo que tinha na vida de Israel e iria para um lugar onde ele iria falar com o povo. Então a retirada do Egito seria tirando o povo da dupla vergonha, do duplo sofrimento, da dupla angústia, da pressão dupla, né? Então, hoje a gente entende o seguinte: quando alguém está saindo do Egito, é porque Deus está querendo aliviar um fardo, aquele peso dobrado que tem sobre a sua vida, aquela pressão em dobro que tem. Deus está tirando você do Egito, tirando a pessoa do Egito, significa que está tirando aquele peso duplo, aquela pressão em dobro que tem na pessoa. Então, levando para o deserto, significa que está aliviando o peso, aliviando a pressão que estava sobrecarregado. Então, quando Deus tira alguém do Egito, significa que aquela pressão em dobro que tinha sobre a pessoa foi retirado das costas, foi retirado dele, né? Então, tudo que estava vindo em dobro de sofrimento, o povo tinha que ser retirado do Egito para que fosse aliviado as suas dores e o seu sofrimento. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e encontro vocês nas próximas aulas, se o Eterno assim permitir. Shalom, shalom.